Que alegria, muito bom nós podermos estar reunidos naquilo que eu considero um pontapé inicial para um evento que certamente se tornará tradicional. Um evento que veio para movimentar o movimento espírita. Um evento que veio para movimentar o movimento espírita. E aqueles que estão aqui conosco, né, no plano espiritual e todos aqui presentes, encarnados também, devemos comemorar, porque o mundo está carente dessas iniciativas. O movimento espírita, evidentemente, também necessita de ações como essas, que possam aproximar os nossos corações, trazendo reflexões, dinamizando o espiritismo nas nossas vidas, para que efetivamente ele possa se incorporar no nosso dia a dia, não para que nós nos tornemos criaturas santificadas, mas que nós nos tornemos seres humanos humanizados. O mundo está precisando de seres humanos humanizados. O mundo está precisando de pessoas gentis, de pessoas delicadas. E a falta da gentileza, da delicadeza e da humanidade é que vem, sem dúvida alguma, adoecendo a maioria de nós. Há muitos anos atrás, eu acalentava o desejo de escrever um livro em que eu pudesse falar sobre Jesus para os adolescentes de hoje. Porque os adultos com os quais eu lido hoje e que eu atendo como psicanalista revelam algumas distonias emocionais porque tiveram uma adolescência difícil ou porque não foram respeitados na sua própria adolescência. Então, não entenda você que me ouve que o meu título, O Jovem, o Mentor e o Apóstolo, é uma palestra para jovens. Essa minha fala, ela tem a proposta de falar para os espíritos imortais, já que nós não educamos corpos. Você que tem filho pequeno, você que tem filho adolescente, entenda que você não está educando um corpo, você está educando um espírito imortal. Então, mesmo aqueles que são jovens há mais tempo, como eu, trazemos no nosso comportamento, na manifestação das nossas ações, das nossas atitudes, na expressão dos nossos pensamentos, muito daquele processo educativo que nós vivenciamos na nossa adolescência. Então, quando eu vejo com alegria o lançamento de um livro como esse do Rafael Papa, que trata de distúrbios emocionais, de TDAH, todo mundo quer saber o que é TDAH, não é? Todo mundo quer conhecer esse universo do autismo, e muitos de nós estamos nos descobrindo autistas, e é interessante isso. Eu fico feliz, mas eu gostaria de dizer que a falta de afeto, a falta de respeito com as nossas crianças, com os nossos adolescentes, tanto quanto faltou respeito para conosco na nossa infância e na nossa adolescência, gera comportamentos que para muitos pode ser classificado como TDAH, descalculia, dislexia, e você vai perceber que no fundo dessas realidades, não que não existam esses diagnósticos, mas existe a falta de afeto, a falta de respeito e traumas que acabam se instalando. Então, o meu anseio era escrever uma obra em que eu pudesse falar sobre Jesus para os adolescentes desses tempos de celular. Porque não é muito fácil falar para adolescentes, e às vezes para os próprios pais, em tempo de celular, já que a atração visual promove efetivamente uma reação do nosso organismo, do nosso quimismo cerebral, a tudo que vem do exterior, e a visualização, ela atua imediatamente nisso. Daí o fascínio que nos causa a nós outros adultos, e também as nossas crianças e os nossos adolescentes. Mas não existe fascínio maior, eu posso vos garantir, pelo número de adolescentes que eu atendo, pelo número de pais e mães que eu atendo, não existe fascínio maior que possa tocar o coração de uma criança ou de um adolescente do que a presença dos pais dentro da vida deles. Não existe fascínio maior para uma criança do que na reunião da escola, por exemplo,
no dia da apresentação do teatro, aqueles olhinhos ávidos em busca do papai e da mamãe, a luz emanada da pupila dos olhos das crianças, que na verdade é o reflexo daquilo que vai na alma delas, é algo encantador e que arrebata quando eles identificam a presença dos pais. Então, essa nossa fala gostaria de passar por esse universo, de trazer uma fala para o jovem que é você, que talvez tenha 64 anos, como eu tenho, que talvez tenha 30, não importa, que talvez tenha 20, não importa. Como eu disse, nós estamos lidando e falando diretamente com espíritos imortais. Mas a nossa fala tem o viés de propor a cada um dos senhores e das senhoras uma reflexão efetiva sobre as suas dores, sobre a necessidade que existe hoje de nós aprendermos e identificar quando nós sangramos as nossas feridas em cima dos nossos filhos nos processos educativos que realizamos. Primeira notícia que eu queria vos dar: a água está fora do copo. Será que alguém podia me ajudar aqui? Primeira notícia que eu queria vos dar é que todos aqui conhecem Emmanuel. Todos conhecem Emmanuel? Pessoal, respondam logo para acabar logo, por favor. Todos conhecem Emmanuel? Todos conhecem Joana de Ângeles? A notícia que eu quero dar, assim, de arrancada, é que vocês, papais e mamães, são Emmanuel e Joana de Ângeles na vida dos vossos filhos. Vocês são os mentores da vida dos vossos filhos. Quando nós nos sentimos angustiados, obrigado, viu? Quando nós nos sentimos, menino, e é com gás, eu não merecia isso, hein? Não, eu amo com gás. Não, né? Acertou em cheio. Obrigado. Todos nós, quando no momento das nossas angústias vivenciais, procuramos as páginas de Joana de Ângeles ou procuramos as páginas de Emmanuel na coleção Fonte Viva, a fim de acalentar os nossos corações. A gente encontra ali um refrigério, um bálsamo para a nossa alma. Precisamos entender que quando os nossos filhos se sentem inseguros por qualquer processo de dor, por qualquer dificuldade, eles procuram em nós as páginas do nosso respeito, as páginas em que nós devemos manifestar o entendimento de que a dor de uma criança e de um adolescente não é frescura, as páginas em que nós devemos entender que a birra pode ser um grito e um pedido de socorro porque a criança está se sentindo insegura porque os pais se hostilizaram na noite anterior. Então veja o quanto nós precisamos dilatar o nosso olhar na direção dos nossos filhos, porque não dilataram o olhar na nossa direção. Porque eles não quiseram, porque eles eram maus, não, porque eles também não sabiam. Então quando o Espiritismo dilata a visão no entendimento de que os processos educativos, e o nosso companheiro Ellerson vai falar daqui a pouco sobre a importância capital da evangelização infanto-juvenil, e eu me permito dizer da importância capital da evangelização dos pais. E vou repetir de novo, não é para tornar ninguém santo, esqueça isso. É para nos tornarmos seres humanos humanizados, para alargar o horizonte da nossa compreensão dentro dos nossos processos relacionais. Porque é isso que está adoecendo, a desumanização, a solidão na qual nós nos colocamos voluntariamente, elegemos como rota de fuga a vida virtual, porque nós não conseguimos lidar conosco. Eu lancei em 2018 um livro, eu pedi para a editora me mandar uma boa quantidade, porque esse livro sempre vende muito, mas eles não mandaram, porque só tinha 18 e estão reimprimindo. Um livro chamado Inimigo Íntimo, em que essa frase eu digo sempre nas palestras, e diz assim a frase: o cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. O cúmulo da rebeldia é você morar sozinho e querer fugir de casa. Mas não é da sua casa de alvenaria. É para a vida virtual. É para o afastamento de si mesmo, da essência que nos caracteriza
como filhos de Deus, como espíritos imortais, e nós nos afastamos. Então a gente elege rotas de fuga para podermos escapar ou não enfrentar. Veja que interessante, quando eu começo a atender alguns pacientes, eles começam muito entusiasmados. Mas depois a tendência de alguns é desaparecer. Eles começam a faltar. Hoje eu não posso porque eu tenho algo marcado, hoje eu não posso porque eu tenho aquilo marcado. E aí você percebe que eles não estão conseguindo lidar com a própria fala, eles não conseguem ouvir o que eles dizem a respeito das dores que eles têm em suas vidas. Não é fácil você se deparar com o processo de rejeição na infância. Não é fácil você se deparar com o processo de rejeição dentro do casamento. Não é fácil você se deparar com a orfandade emocional. Quem me conhece, já me ouviu falar, vai ouvir eu falar muitas coisas aqui repetidas. Sabe por que eu tenho que repetir? Porque é algo real e que as pessoas precisam ouvir muitas vezes. Não é fácil você lidar com a orfandade emocional. O órfão emocional tem os pais dentro de casa, mas não tem os pais dentro da vida. E a sociedade vai manifestando no comportamento justamente essas realidades que eu estou trazendo aqui. E aí eu me preocupei em buscar, já que eu queria falar sobre Jesus para os adolescentes de hoje, eu tenho essa preocupação nas minhas obras, assim como o Ellerson tem, de levarmos o Evangelho... Eu posso sair do lugar? Pode ir. De uma forma pedagogicamente inteligível às crianças. Quando Jesus passou pela terra e trazia na sua mensagem a prática das parábolas, de contar histórias, é porque nós outros, crianças espirituais, precisávamos de uma pedagogia que adequasse ao nosso entendimento, embora nós não tenhamos entendido ainda a maior parte dessas lições. Então ele falava contando histórias. E quando a gente se reporta a uma criança, a um adolescente, você que é pai, é mãe, se você quiser transportar para o universo do seu filho, seja ele criança ou adolescente, a sua visão de vida, a tua prática educativa não atinge o coração da criança e nem do adolescente. A gente tem que adequar. Você não vai alfabetizar uma criança ensinando para ela a equação de segundo grau. Você tem que adequar a tua fala para que a criança absorva. E vale a pena citar pela milionésima vez. Crianças têm sofrimentos psicológicos específicos à capacidade cognitiva dela. Adolescentes têm sofrimentos específicos que são registrados de acordo com a capacidade cognitiva do adolescente. Não é fácil ser adolescente nos dias de hoje. Não é fácil. Por isso que muitos pais dizem assim, eu falo 50 mil vezes a mesma coisa, ele não entende, ele não ouve. Eu entendo que você está fazendo o seu melhor, talvez o jeito de falar, a forma de falar, o ângulo, uma reacomodação das palavras. Isso não significa perder a autoridade, não significa perder a ascendência, significa apenas adequar, estar disposto à compreensão maior. E nos traz aqui, repetindo de novo, educação não é um processo unilateral em que você fala, o teu filho escuta e aprende. Educação é uma via de duas mãos, em que a gente vai e tem que esperar a resposta para aprender com o que os nossos filhos têm a nos passar. Aí eu fui procurar, com essa preocupação de falar sobre Jesus para os adolescentes, eu fui procurar algumas passagens. E eu encontrei no livro Paulo Estevão, e a minha inspiração, a obra já está escrita, e deve ser lançada agora em maio e junho pela Federação Espírita Brasileira. Inclusive ontem eu recebi a capa, mas é evidente que eu não posso mostrar ainda, E
eu consegui realizar esse sonho de escrever sobre Jesus para os adolescentes de hoje. Eu encontrei essa pérola aqui na introdução do meu livro. Eu gostaria de dividir com os senhores e com as senhoras. Pode ser? Vocês acham que o assunto está chato? Porque a gente pode falar de mediunidade, de depressão, pode mudar. O que vocês acham? Continua? Muito bem. Então vamos continuar. Então o livro saiu. Esse livro tem uma peculiaridade. Eu preciso comentar com você, porque o meu lado ainda muito egoísta e orgulhoso precisa fazer essa referência. Eu vou fazer essa referência não é por causa do Adeilson. É porque a demanda de um assunto urgente de Jesus para os jovens nos dias de hoje fez com que acontecesse algo que aconteceu com essa obra, que eu vos reporto agora. Eu terminei esse livro e dia 18 de agosto do ano passado, eu enviei para a Federação Espírita Brasileira. Esse vai ser o meu 18º livro publicado pela FEB. A maior parte são livros infantis, nós temos alguns aí disponibilizados. E quando você manda um livro para a FEB, pode ser que você autografe depois, assim, incorporando em algum médium, porque demora muito para aprovar, né? E eu mandei 18 de agosto, mas comigo sempre os livros foram aprovados rápidos, mas esse eu não entendi até hoje o que aconteceu. É a urgência do problema mesmo. Estou fazendo uma brincadeira aqui. Eu mandei 18 de agosto para a FEB, dia 31 de agosto estava aprovado, 13 dias depois. 13 dias depois. Alguém me ajude que o termômetro aqui está caindo, Leonardo. Já ajeitei. Desculpa, tá? 13 dias depois estava aprovado. E aí, a princípio, eu dei esse título, o jovem, o mentor e o apóstolo. O jovem Timóteo, o mentor Emmanuel e o apóstolo Paulo. Se os senhores e as senhoras não sabem, essa informação creio que todos saibam. A segunda, talvez não. Paulo enviou 2 epístolas ao jovem Timóteo. Dessas 2 epístolas, Emmanuel comentou 40 versículos pela psicografia do Chico. Na primeira epístola, Emmanuel comentou 21 versículos. Na segunda epístola, Emmanuel comentou 19. Eu, ousadamente, peguei os 40 versículos que Emmanuel comentou e comentei para os adolescentes dos dias de hoje. Então, eu falo sobre sexualidade, eu falo sobre relação com os pais, eu falo sobre os assuntos de hoje. E eu fecho os meus comentários com 2, 3 parágrafos dos comentários de Emmanuel. E o livro vai sair, com essa proposta, falar de Jesus para os jovens de hoje, mas entenda, não compre o livro, como você vai ali, você vai ver meus livros, você vai falar assim, vou comprar para o meu filho. Não, o livro é para você também. Para o jovem que você ainda não resolveu, com as dúvidas, dificuldades que você vivenciou, com os processos educativos, castradores, alienantes que você viveu, assim como eu. Então, tá jovem na capa? Não, é para o meu filho. Eu preciso consertar meu filho. Um filho a gente não conserta, a gente conversa com ele, para saber quem é essa criatura que está dentro da nossa casa. Porque às vezes as pessoas passam a vida falando e não sabem quem está dentro de casa. Porque o outro não se identifica, não se mostra, não se revela, porque não lhe é permitido se revelar. Se eu me revelar com a minha sexualidade, eu vou desapontar meus pais. Se eu me revelar com uma opinião diferente daquilo que eles me colocam, eu vou traumatizar meus pais. Então, muitos jovens frágeis psiquicamente, fragilizados, acabam, em algum momento, optando pelo suicídio, pela automutilação, porque não existe um processo de pertença emocional dentro de casa. Pertencer emocionalmente dentro de casa é poder falar de mim, das minhas dores para meus pais. E os pais descerem do pedestal que muitos entendem estar, sentado do lado do filho e falar, hoje está ruim para mim. Eu estou triste. Quem conhece a minha história sabe que eu tenho uma filha trans, que eu tenho orgulho da minha filha. Faz 15 dias, o Ellerson, que de 3 em 3 dias ela me liga. Faz chamada de vídeo.
E eu perguntei para ela: filha, você tem me ligado tanto? Ela falou: pai, você está precisando de mim. E eu estava precisando dela. Eu, pai, avô, eu precisava de colo e a minha filha me deu. E essa construção foi a coisa mais linda da minha vida, em que eu pude me mostrar como ser humano e não como modelo de pai que não erra, que só sabe fazer o que é certo e que muitas vezes não consegue falar com o filho, conversar com o filho. A gente identifica no livro Paulo Estevão a sabedoria de Paulo. A sabedoria de Paulo e a revelação de um grande educador. Na passagem que eu vou ler agora, e a introdução desse livro que a FEB vai lançar, eu vou dividir aqui algumas falas com os senhores e com as senhoras. Gente, já passou esse tempo todo? Vamos lá. Paulo estava sensibilizado com o acolhimento carinhoso. Ele chegara de viagem e fora acolhido. Na mesma noite da chegada, observou a ternura com que Timóteo, tendo pouco mais de 13 anos, tomava os pergaminhos da lei de Moisés e os escritos sagrados dos profetas. Então ele chega nas andanças, nas viagens que ele fazia, empreendendo a construção e edificação das igrejas iniciantes do movimento cristão. Ele se hospedava na casa das pessoas, como muitas vezes eu vou viajar, o Ellison também, a gente fica na casa de alguns confrades, longe de sermos aqueles primeiros. Hoje a gente vai de avião, a gente vai de carro, no ar-condicionado, fiquei no hotel confortável, dormi bem essa noite. Então é diferente de quem dormia debaixo da árvore naquela época, né? O livro inicia-se dizendo assim: vivemos tempos difíceis em que os ensinamentos de Jesus são urgentes para o coração dos jovens. Sabemos que o mestre de Nazaré nunca ensinou corpos perecíveis e que seu evangelho estará conosco até a consumação dos séculos. Adolescentes têm carência de consolo e orientação espiritual, pois o materialismo entronizado como Deus, Deus com D minúsculo, é a rota de muitos garotos e garotas que caminham em busca de auxílio para as dores que lhes são próprias. Famílias desagregadas, ídolos de barro, gozos extenuantes que entorpecem os sentidos. Essa desafiadora realidade desses tempos de transição. Não obstante a hora seja grave, Jesus segue como o farol irremovível, sinalizando o caminho, a verdade e a vida para todas as idades do espírito imortal em trânsito pela terra. Embora o homem venha se esforçando para se apropriar da mensagem de Jesus, deturpando-a para manter o poder humano sobre outros homens, o Evangelho do Cristo segue jorrando água viva, incansavelmente das fontes perenes e celestiais. Por certo, os garotos e garotas desses tempos também carregam em si a ternura de Timóteo. No que Timóteo pode se diferenciar do adolescente que você tem na sua casa? Certamente que os tempos são outros. A gente precisa ter clareza que o contexto hoje é outro. O contexto de atração, de gozo que a sociedade oferece. Todavia, tanto em você, quanto em mim, quanto nos nossos filhos, existe a ternura de Timóteo. A dificuldade é nós despertarmos quando não há disciplina, por exemplo, para jogar um game, para ficar em companhia do celular, quando os pais não entendem que o filho tem que ter uma hora para ler, para ele não ser um analfabeto na vida, para ele não interpretar bem a prova do Enem, porque a prova do Enem não é difícil, o problema é de leitura, de interpretação de texto. Mas se os pais não leem, se os pais não dão esse esforço e não cobram, não disciplinam, fica muito difícil. Desculpem a minha fala contundente, mas essa é a grande realidade. Porque todos os garotos e garotas que leem se dão bem. Né? Por certo, os garotos e garotas desses tempos também carregam em si a ternura de Timóteo a ser manifestada
quando tomarem contato com a mensagem do Evangelho, pedagogicamente adequada à sua compreensão juvenil. Eu lancei em 2012 o livro Paulo Estevão para jovens leitores, com prefácio do Haroldo. Eu lancei o Nosso Lar para crianças, pela Federação Espírita Brasileira. Eu lancei o livro Nosso Lar em Versos, com ilustrações em mangá para adolescente, com prefácio do senhor Divaldo, onde eu tive a preocupação de pedir que o André Luiz fosse desenhado em mangá. Eu lancei o livro Leon Denis Fala ao Jovem, com a preocupação de trazer frases de amor do Leon Denis. Esse livro tem o prefácio do André Trigueiro, para falar sobre amor para os adolescentes de hoje, para falar para eles sobre aquilo que eles precisam saber sobre o próprio corpo, porque as pessoas querem evangelizar do pescoço para cima, ou do peito para cima. E o que é que eles fazem com o corpo? O que é que eles fazem com os desejos? O que é que eles fazem com os convites, já que a sociedade está erotizada e o sexo banalizado? O que é que seu filho faz com isso? O mesmo que eu fiz, que não me ensinaram, eu fui aprender na rua. Talvez fosse mais saudável, numa medida educativa profilática, nós tratarmos desses assuntos, e as evangelizações juvenis precisam falar do instrumento que o Espírito se utiliza na sua encarnação, que é o seu corpo, com a sua genitália, o seu aparelho psíquico, a falta de controle das emoções, dos desejos que leva à bancarrota milhares e milhares e milhões de garotos e garotas no mundo. Tem que desmistificar. O Evangelho é para o espírito e para tudo que ele se apropria quando reencarna na Terra. Então, quando eu evangelizo, eu pego o livro Vida e Sexo de Emmanuel e tenho que ler lá na introdução, com relação ao sexo, nada de proibição, aconselho o benfeitor, mas tudo de educação. Veja quantas dores nós já experimentamos por não saber lidar com esses departamentos, que os nossos pais, evidentemente, tinham menos capacidade ainda de lidar. Mas o Espiritismo não é para a gente ficar falando com os mortos apenas. Não é para saber se existe vida depois da morte. É para refletir, existe vida antes da morte? Você tem vida antes da morte? Que vida você tem? Creio a urgência residir aí, nessa proposta filosófica em que a gente possa efetivamente construir algo muito saudável para com os nossos filhos e conosco mesmo. Essa fala que eu estou fazendo é para que a gente pense, para que você que está aqui nessa manhã, pense um pouco nos seus pais também. Pense naquilo que os seus pais lhe negaram. Não porque eles não queriam dar, porque eles não sabiam como dar. Naqueles adultos que carregam traumas, que estão se lamentando até hoje, eu não fui feliz porque o meu pai não foi bom. Eu não fui feliz porque a minha mãe não foi boa. Não, está na hora de construir pontes até esses corações. Estejam eles no mundo espiritual ou estejam aqui na terra precisando da nossa ajuda e do nosso auxílio. Né? Jesus fala, através do seu evangelho, a todos os espíritos, seja qual for a idade física. Mas nós outros, cabe a nós outros, educadores espíritas, a compreensão e o olhar de Paulo para o acolhimento dos adolescentes e jovens. Encontramos no livro Paulo Estevão intervenções paternais de Paulo junto ao adolescente Timóteo, ávido de pão espiritual. Todo adolescente tem fome espiritual, porque ele é um espírito. Eles precisam ver em nós o Jesus que a gente decanta em casa. Na compreensão, na conversa. Eles precisam ver em nós o Emmanuel, que a gente fala tanto e tanto nos emociona. À tarde nós teremos 2 jovens aqui falando sobre Jesus. Eu tenho certeza que todos vão se emocionar,
Eles são muito sensíveis e muito capazes na fala, na oratória. Mas aquele Jesus que trouxerem de tarde deve se revelar como no mentor que os pais são. Que nós somos e temos essa responsabilidade para tal. Relata o mentor Emmanuel na sequência do livro, em sua segunda parte, no capítulo 4. Emmanuel diz assim no Paulo Estevam. Tão logo começou a falar, está se referindo a Timóteo, tá certo, pessoal? Tão logo começou a falar, observou a profunda impressão das duas mulheres, cujos olhos brilhavam enternecidos, mas o pequeno Timóteo ouvia-o com tais demonstrações de interesse que muitas vezes lhe acariciou a fronte pensativa. Paulo se referia às duas mulheres que estavam hospedando a ele, Barnabé, e falava, e elas ficavam arrebatadas. E o menino de 13 anos também se sentia arrebatado, não é? E sigo aqui no meu texto. A vivência dos mais variados conflitos emocionais, conflitos juvenis, perdão, dos tempos modernos. Pensem no crescente índice de suicídios entre jovens, crianças e também agora no público idoso, que percebe que tem mais passado do que futuro. Eu, por exemplo, quando eu penso na vida, eu penso assim, eu tenho mais passado do que futuro. E quando o idoso não consegue lidar com a construção da vida, ele entra em processo de depressão e de ideação suicida. Muitos estão experimentando isso, infelizmente. Vamos lá. A vivência dos mais variados conflitos juvenis dos tempos modernos pede que façamos um esforço para aproximar o Cristo dos corações juvenis, para que suas almas possam brilhar, como brilha Timóteo, interessadas na mensagem do Evangelho, tal como se deu com o garoto Timóteo. Em meus labores como educador e psicanalista, muitos jovens se queixam da dificuldade em serem ouvidos, nas frustrações experimentadas, gerando angústias por se sentirem silenciados no desejo ardente de se manifestarem espontaneamente nas conversas em família. A educação proposta pelo Evangelho, vale ressaltar que o Evangelho não é proposta de salvação, como muita gente interpreta. O Evangelho é proposta de educação. Né? A educação proposta pelo Evangelho não é opressora, não catequiza, pois permite que o outro se revele com todas as cores da sua personalidade, evidenciando suas dificuldades evolutivas. Foi conversando que Paulo iniciou o processo de evangelização de Timóteo. É assim que podemos acessar os corações de garotos e garotas que estão aflitos, carecendo de Jesus na terra. E Paulo, estou terminando, tá, gente? Segue nos apontando o roteiro no precioso texto pedagógico, trazido por Emmanuel na histórica obra Paulo Estevam. Durante 3 dias, os missionários entregaram-se a caricioso descanso das energias físicas, Paulo e Barnabé. Paulo aproveitou a ocasião para, eu coloquei em negrito, Paulo aproveitou a ocasião para conversar largamente com Timóteo, junto ao grande curral onde as cabras se recolhiam. O que seria esse conversar? Conversar pode ser ouvir o silêncio que eles fazem. Conversar pode ser também prestar atenção na perda do rendimento escolar. Conversar pode ser também estar atento à irritabilidade, à alternância de humor ou o desejo de se isolar no quarto. Na psicanálise existe uma frase que eu repito sempre que diz assim: todo excesso esconde uma falta. Se fica muito no quarto, está faltando alguma coisa na sala. E não é a televisão. Se fica muito no quarto, é porque está faltando alguma coisa na hora do almoço, no café da manhã. Se fica muito no quarto, é porque eu não tenho sentimento de pertença emocional na relação com os meus educadores.
É possível que você, tanto quanto eu, se encontre em algum desses universos. Porque é essa a realidade e a demanda desses tempos que nós estamos vivendo. Daí, a grande proposta educativa. Eu viajo o Brasil inteiro, meu amigo Ellerson, eles me perguntam, Adeilson, por que que os jovens não ficam? Por que que os jovens não se interessam? E eu digo sempre, não ficam porque não tratamos dos assuntos inerentes às angústias e às dores emocionais que eles vivenciam. Ou não oportunizamos a eles o momento que eles poderiam ter em casa, que é o da conversa. Muita gente acha que conversar é abdicar do respeito. É preciso que eu me coloque na posição de pai, então eu tenho que exercer uma forma pedagógica coercitiva, como o grito, por exemplo. E quantos de nós não gritamos, né? Quando somos contrariados? Com o marido, com a esposa, com os filhos. Essa realidade é que acaba, de uma maneira ou de outra, apartando e criando dentro do nosso lar rupturas em que as famílias podem estar dentro da mesma casa, mas não podem não estar dentro da mesma vida. E não há como tratarmos desses temas e desses assuntos sem que façamos uma viagem no nosso coração. Pensar na nossa infância, na nossa adolescência, pensar também naquilo que a gente proporciona hoje para os nossos filhos. E se, porventura, algum papai, alguma mamãe que está aqui comigo, nessa manhã, nesse encontro, que nos remete a refletir sobre o Evangelho, é muito importante, se você identificou alguma prática educativa que não seja saudável no trato com seu filho, que você não se aborreça. Não fique triste. Não se sinta fracassado. Porque se fosse para se sentir fracassado, eu não estaria aqui falando. E eu já estive em lugares e quando eu termino de falar, os pais me procuram. Eu queria ter escutado essa palestra há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás eu estava errando para aprender para falar aqui hoje. Para dar o alerta, para pedir que se preste atenção nos filhos, para pedir que a gente faça o caminho de volta, para pedir que a gente reflita com a sabedoria de Chico Xavier. Ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode, a partir de agora, escrever um novo fim. Não importa se você teve alguma prática educativa que você se arrependa. Importa é que você reflita, esteja disposto a trilhar um outro caminho, por um outro viés, para um outro momento da sua existência. E da mesma forma que a gente tem que ter esse olhar para os nossos filhos, seria muito saudável para a nossa saúde, viu? Nós todos sofremos situações que nos trouxeram sofrimento, mas a gente já tem conhecimento. O que nós vamos fazer com essas dores, aí já é uma escolha nossa. Se você escolhe atracar o barco da sua existência num momento infeliz com seu pai, com a sua mãe, você já tem consciência e está escolhendo permanecer atracado nessa situação. Se você está definindo seu filho por uma nota, talvez seja melhor você mudar os seus conceitos do que é a educação. Seu filho não é uma nota baixa. Seu filho não é um erro. Seu filho não é a dificuldade na matemática ou no português. Seu filho tem um universo para trazer de possibilidades, tanto quanto eu e você temos, para realizar, criar novos caminhos, buscar novos horizontes, iniciar novos tempos na nossa trajetória aqui na Terra. Mas aí entra um grande aprendizado que o Espiritismo legou para todos nós. Quando Allan Kardec publicou o Livro dos Espíritos em 18 de abril de 1857, ele encerrou, para quem conhece essa bendita doutrina hoje, ele nos trouxe a seguinte mensagem: olha, está encerrada a era da culpa. Começa a partir de agora
a era da responsabilidade. Jesus já tinha inaugurado essa era, mas a gente não tinha entendido. E ainda muitos não estamos entendendo. A cada um é de acordo com as suas obras. Então, a era da culpa, de uma teologia que do século IV ao século XV aproximadamente, no período mais nefasto, em que o homem viveu um período de teocentrismo, em que tudo tinha que ser respondido por Deus, em que o homem era impedido de pensar. E aí vem Agostinho, Santo Agostinho, e começa a elaborar e tentar compor uma proposta filosófica nova para que o teocentrismo, né, e a igreja que se valia dessa escravização emocional das pessoas, para que se estabelecesse um novo tempo. E foi com o tomismo, né, com Tomás de Aquino, que ele tentou trazer a filosofia, propondo para o homem um pensamento e unindo com a mensagem da religião. Foi suficiente? Não foi, mas houve já um movimento na mudança. Quando o Espiritismo chega, isso é muito claro, viu, gente? Tem muitas pessoas que substituíram o teocentrismo do século IV ao século XV pelo Espiritismo, que as pessoas acham que o Espiritismo trouxe uma proposta de engensamento das nossas mentes e que você está proibido de pensar fora do contexto espírita. O Espiritismo veio a nos ensinar a pensar, não o que pensar. Então, eu, particularmente, não leio só livros espíritas, que eu não sou tolo. Eu leio livros, eu leio literatura, que não são apenas uma literatura espírita. Leia Marcelo Gleiser, físico brasileiro notável, que tem propostas para reflexão do que é o universo maravilhosas e que nós podemos fazer conexões com o Espiritismo. Então, é essa a grande mensagem do Espiritismo. Você é o responsável pela sua vida. Então, voltando, quanto aos traumas, às feridas, seja lá o nome que se queira dar, as experiências emocionais menos felizes, nós já sabemos. Não faltam informações. Você tem psicólogos brilhantes, você tem filósofos brilhantes explanando hoje e fazendo uma proposta reflexiva. Quando os pacientes me procuram, eu digo para eles: eu não vou lhe curar. Meu papel não é te curar. Meu papel é te ajudar a se apropriar das tuas angústias para você gerir as tuas angústias. As mães me procuram: você cuida do meu filho? Cuido, mas eu vou cuidar dele para ele, não para a senhora. E aí tem algumas que já me demitem na hora. Nem começa o percurso. Mas antes de falar com qualquer adolescente, primeiro eu falo com os pais. E aí eu vou sondar. Quem são eles? Qual a visão que eles têm dos filhos? Se a educação é castradora, se é violenta. Né? Recentemente eu estive num grupo de adolescentes fazendo uma fala, uma menina começou a chorar. Acho que foi no céu, não naquele azul, no céu lá de Uberlândia. E uma menina começou a chorar, uma adolescente, e eu perguntei para ela: meu bem, por que você está chorando? É porque eu tirei nota baixa no Enem. Mas o meu irmão tirou nota alta. E os meus pais estão me comparando com ele. Imagine o tamanho da dor dessa garota. Será que isso é um processo educativo saudável? E às vezes a gente transfere para eles aquilo que a gente não realiza e queremos realizar através desses nossos filhos. Portanto, é até que horas? 10h45. Pessoal, aguenta que ainda tem mais tempo. E aí a gente quer se realizar através deles e não percebe que está se impondo e sangrando. Eu contei uma história ontem, acho que eu já contei num congresso, mas vale a pena. De um caso real de um paciente brasileiro que mora na Europa, que me procurou. Acho que eu contei no céu essa história, mas vale a pena repetir. Me procurou
e me disse assim: pelo amor de Deus, eu preciso muito da sua ajuda. Mas por que você precisa da minha ajuda? É que eu estou tendo muitas dificuldades com o meu filho tem 8 anos de idade, eu tenho chegado em casa, eu entro, parece que ele quer se esconder de mim. Porque eu começo a conversar com o meu filho, a gente está ali convivendo, daqui a pouco eu estou gritando com ele. Então, eu estou percebendo que ele está com medo do meu filho. Eu não sei o que fazer, porque eu não me controlo, etc, etc. Você me ajuda, pelo amor de Deus? Ora, quero lhe fazer uma pergunta, eu disse a ele. Do grito que você dá com seu filho, do grito que você dá com seu filho, qual a porcentagem que você gostaria de dar com seu pai? Importante pensar nisso, né? Aí eu pedi para ele me falar sobre a relação dele com o pai dele. Uma relação tóxica, agressiva, através de berros. Ele estava sangrando a ferida dele no filho. E quando ele começou a refletir sobre essa perspectiva, é evidente que ele entrou em outro viés, começou a refletir muito intensamente nessa realidade, porque é necessário que a gente reflita profundamente. Nós transferimos muito do que a gente fala, muitas das nossas ações, daquilo que vem de situações não tão bem resolvidas ou da necessidade de se autoafirmar. Por exemplo, os garotos mais violentos das escolas são aqueles que sofreram maior abandono. Ou que sofreram maior abandono, ou que sofrem violência dentro de casa. E esses garotos vão crescer, e esses garotos vão manifestar, estou falando garotos e garotas, né? Esses garotos vão manifestar essa realidade experimentada. Então, é chegado o tempo que o Espiritismo, novamente eu insisto, traz uma lente nova para contemplarmos os velhos problemas humanos. O Espiritismo traz essa proposta. E você que é pai, consequentemente educador, necessita refletir sobre tudo isso. Eu conversava aqui com o Ellerson agora há pouco, fui fazer uma palestra numa escola em Concórdia, Santa Catarina. Me pediram para falar sobre família nessa escola. Chegando lá, eu me deparo com 70 crianças. E pude reparar que dentro daquele universo das 70 crianças ali presentes, já que tinham me pedido para falar sobre família, estavam ali reunidos todos os tipos de família da sociedade. Tinham crianças com pai e mãe, crianças só com pai, só com a mãe, crianças com 2 pais, crianças com as 2 mães, o universo social, não é? Lá no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Allan Kardec indaga aos imortais quais seriam para a sociedade as consequências do relaxamento dos laços familiares. E os benfeitores respondem assim: um recrudescimento do egoísmo, um aumento do egoísmo, que é o que a gente observa hoje, as pessoas dentro de casa, mas cada uma dentro de um mundo próprio. E eu estou falando isso porque muita gente ainda acha que casais homoafetivos não podem constituir uma família. É a permanência no curral da ignorância e do preconceito absoluto. As crianças não precisam de referências genitais para terem segurança. Elas precisam de pessoas psicologicamente saudáveis. Pessoas que sejam referências seguras no trato, no respeito a uma criança e um adolescente. Então, quando eu vi aquele universo de crianças ali representando a sociedade atual, eu fiquei pensando, eu estava numa escola,
eu não vou em escola falar de espiritismo, vou falar sobre cuidados socioemocionais, crianças, adolescentes e professores. Aí na hora eu fiquei pensando, o que eu vou dizer para essas crianças, né? Sempre tem um espírito que passa por perto e sopra alguma coisa. Aí eu lembrei da história da Alice no País das Maravilhas. E escrevi a história Alice no País das Famílias, que conta a história de uma Alice órfã. Uma menina que era órfã e que sonhava todos os dias, ia para a porta do orfanato, esperar que chegasse alguém que quisesse adotar a Alice. Olha ela, coitadinha, aqui na porta do orfanato esperando, né? Olhando para o portão, esse ilustrador é craque, né, Wellerson? Pessoal, eu estou iniciando, eu tenho 96 livros publicados. Eu vou falar dos 96 agora, tá? Brincadeira. Ela ia para o portão esperar. E um dia, ela está sentadinha lá, passa um coelho correndo e uma menina correndo atrás do coelho. Ela olha aquilo, porque o coelho para em frente do banco que ela está sentada, puxa um relógio, olha a hora, sai correndo e a menina corre atrás dele. E aí se resolve correr atrás também, da menina que corria atrás do coelho. Até que ela percebe que a menina que corria atrás do coelho e o coelho entram dentro de uma árvore. Então, ela decide entrar também dentro da árvore. Olha a menina correndo atrás da menina que corria atrás do coelho. Veja como história serve para todas as idades, não é, Elerson? Você que é um contador de histórias exímio. E ela então entra na árvore. Mas quando ela entra na... Oh, Rafael, estás aí? Bom dia. Quando ela entra na árvore, ela não encontra nem a menina nem o coelho, ela encontra uma tartaruga. Parecia mais uma ascensorista de elevador. E a tartaruga olha para a menina e diz assim: menina, o que você quer aqui dentro? Ela fica hesitando. Eu estava correndo atrás de uma menina que corria atrás de um coelho. Ah, já sei, você está querendo ir para o País das Famílias, não é? Não me engana, você quer ir para o País das Famílias. Eu vou te levar lá. A tartaruga que estava usando, olha, headphone, escutando uma musiquinha, aperta um botão, fecha a porta da árvore e começa a sacudir lá dentro. E a árvore, como se fosse um elevador, para em algum lugar. E quando para, a tartaruga diz para a menina: pode sair, você está no País das Famílias. E aí, ela sai. E quando ela sai, ela se surpreende. Sabe o que acontece? Começa a chover. Mas era uma chuva diferente. A chuva não caía do céu para a terra. A chuva saía da terra para o céu, que eram as lágrimas de todas as crianças órfãs que gostariam de ser adotadas. Então, Alice conhece o País das Famílias, encontra todos os tipos de família e, evidentemente, que ela acorda porque era um sonho. Mas eu não vou contar o resto da história, porque eu já falei demais, né? As nossas crianças, os nossos jovens e nós mesmos, e temos a bênção de ter uma família que talvez não seja aquela que a gente queira, aquela com a qual nós não nos afinizamos, mas é certamente a que tem uma proposta pedagógica para as nossas necessidades éticas, morais, espirituais. Então, é tempo de refletirmos, ressignificar o que é educação. Como eu disse ontem com os jovens que eu fui conversar no Centro Espírita aqui perto. Qual o nome do centro? Vinha de Luz, aqui em Pouso Alegre. A formação dos nossos filhos acadêmica não garante que eles não tenham desenvolvimento de ideação suicida, que os nossos filhos não serão felizes porque se tornarão médicos, advogados, psicólogos, seja lá o que for. Nossos filhos serão felizes se dentro daquilo que eles escolherem fazer, médicos, eletricistas, encanadores, mecânicos, eles tenham valores éticos morais para aprender a lidar com as frustrações da vida, porque a vida é feita desses ciclos que terminam, que começam, e a gente precisa passar isso para eles. Diz o mestre Leon Denis
lá no livro Depois da Morte, no artigo Educação, não basta ensinar os nossos filhos a somar, a multiplicar, a calcular. É preciso prepará-los para que eles entrem na vida prontos, armados, para lidar com os convites incessantes que o mundo oferece. Vão oferecer maconha para o seu filho, vão oferecer sexo, vão oferecer tudo para o seu filho. E se a educação, desde a infância, estabelecida dentro de um respeito e de um sentimento de pertença, eles estarão fortalecidos e vão dizer não, eu não quero, porque esse não é um caminho que me serve. Porque eles já introjetaram, desenvolveram vetores educativos dentro da alma. O meu pai, o meu mentor, o meu Emmanuel, a minha Joana de Ângeles, apontaram caminhos para mim, que eu prefiro seguir esses caminhos. Essa é a educação desses tempos. A educação mais segura continua sendo a da família, mas de uma relação saudável, de uma relação respeitosa, de uma relação integradora, já que nossos filhos são, como nós, seres integrais, como diz Joana de Ângeles, espíritos vivendo uma experiência transitória, momentânea, mas que se manifestam em algumas instâncias, como a instância física, é preciso cuidar do corpo e precisamos ensiná-los. A instância psíquica, é necessário que nós disciplinemos a vida dos nossos filhos, porque o movimento dos nossos filhos é sempre em busca do prazer, como nós éramos na nossa adolescência. Né? Em 1900, Freud trouxe para o mundo a sua primeira tópica e revolucionou tudo. Na sua primeira tópica, em 1900, no lançamento do Livro dos Sonhos, que foi o grande marco da psicanálise no mundo, ele já tinha deixado o livro pronto em 1899, mas esperou virar o século, porque ele sabia o que aquilo representaria. Então, quando ele lançou na sua primeira tópica, consciente, pré-consciente e inconsciente, ele revolucionou. Mas em 1925, ele lançou a sua segunda tópica absolutamente arrebatadora e fantástica, que fala do id, do ego e do superego. Então, são três instâncias psíquicas. Essas três instâncias psíquicas, assim como o consciente, o pré-consciente e o inconsciente, essas instâncias, elas não estão geograficamente localizadas na caixa craniana. Não tem uma localização. São instâncias psíquicas, subjetivas. Quando ele lança a sua segunda tópica e fala do id, do ego e do superego, ele apresenta para o mundo essas três instâncias, sendo que o id é a instância que se movimenta sempre em busca do prazer, do gozo. O ego é a instância mediadora. E o superego é a instância moralista, castradora. Fazendo uma analogia, eu estou sendo claro? Estou, pessoal? Ou estou fazendo confusão? Estou sendo claro? Fazendo uma analogia com a vida de um adolescente, que tem... Hoje a vida no mundo é um shopping center de prazer. Não é, Anderson? Não é fácil ser adolescente hoje. Fazendo uma analogia, o adolescente, basicamente, porque existem tem três desenvolvimentos importantíssimos. A infância, depois vem a puberdade. A puberdade são transformações orgânicas. Muda o cheiro, nascem os pelos, o estirão do crescimento. Puberdade. Aí vem a adolescência, ebulição psíquica. Ebulição psíquica. Com aquilo que o mundo apresenta e vende hoje, o id, no adolescente, é o que mais se expressa. Ele quer aproveitar a vida em tudo. Então, se não houver uma instância mediadora ego,
pai e mãe? Porque a estrutura psíquica dele não está montada ainda, gente. O adolescente não tem a sua estrutura psíquica ainda equilibrada para discernir. Eu não posso só gozar. Eu tenho, aí falo ego, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que ter disciplina, mas ele não tem ainda. E o superego podem representar os pais opressores também. Essas outras duas instâncias, ego e superego, durante a adolescência, são muito delicadas e graves, porque fala das nossas responsabilidades como educadores. Educadores responsáveis colocam limites. Quem não diz não para os seus filhos, está fazendo com que ele se desenvolva acreditando que os desejos são direitos adquiridos. E isso é grave, é perigoso, vai trazer uma vulnerabilidade demais para o seu filho. Não esqueça que proteção demais desprotege e que nós conhecemos o que acontece. Sem o intuito de criticar ninguém, porque eu não sei o que se passa por detrás do núcleo familiar. Eu não estou criticando, vou repetir, eu não sei o que se passa por detrás do núcleo familiar. Mas nós tivemos lá em São Paulo essa semana um jovem de 21 anos dirigindo uma Porsche com um milhão de reais, matou o motorista de aplicativo. Aquele rapaz já tinha tido a carteira de habilitação suspensa. Ele pôde retomar a carteira, 15 dias depois matou uma pessoa. A mãe vai no local do acidente, fala para os policiais que vai levar o filho para o hospital e foge com ele do flagrante. Isso é amor, isso é responsabilidade afetiva. Quando a gente faz isso, numa instância menor, não com uma Porsche de 1 milhão, com o sorvete, com a bola de futebol, que a gente vê que os nossos filhos estão errados e a gente protege os nossos filhos, o efeito é o mesmo da Porsche de 1 milhão. É o mesmo. Então, concluindo essa fala sobre essas três instâncias psíquicas, id, ego e superego, nesse processo de ebulição, os pais são o ego e o superego. Tem que ter uma boa medida para poder cuidar do desenvolvimento desses filhos queridos de Deus que a misericórdia divina confiou aos nossos cuidados. Ok? A gente está se encaminhando para o encerramento, rapidamente. Não vou falar sobre os 96, evidentemente, mas falei da Alice, falei do inimigo íntimo. Esse livro eu lancei para o lar de Frei Luiz, Algemas Emocionais, fala um pouco das nossas algemas emocionais. Esse aqui eu lancei com o Trigueiro, na Bienal do Rio de Janeiro, O Grito da Terra. É um livro que pode ser usado nas escolas, etc. Aqui a minha foto e a dele. Você pode usar na campanha contra a dengue, se você quiser. Pode colocar na janela que não vai entrar um mosquitinho na sua casa, tá certo? Mas o livro pode ser usado na escola. Falei do inimigo íntimo, que é a minha fala, meu trabalho como psicanalista e também como espírita, falando sobre ansiedade, etc, etc. Falei do Leon Denis, fala aos jovens. Da Alice eu falei também. E quero falar para os senhores e para a senhora sobre esse livro que eu considero uma obra que eu fui muito ajudado pelos espíritos para realizar, que é o Evangelho segundo o Espiritismo para crianças, onde o Evangelho tem 28 capítulos, eu escrevi uma história infantil para cada capítulo. Então a sua criança foi libertada. Se você quiser, claro. Porque você pegar uma criança, querer que ela fique quieta na cadeira, ler o Evangelho de Kardec, ainda perguntar para pobrezinho que ela entendeu, é uma crueldade. Então, eu escrevi uma história infantil para cada capítulo do Evangelho. Te convido a conhecer para você fazer o Evangelho no lar,
o Evangelho na sua casa espírita, na evangelização. E a notícia que eu tenho para dar para os senhores e para as senhoras é que eu estou concluindo o Livro dos Espíritos para criança, também com esse formato. Esse livro é a série Anjos, um dos livros que mais vende para adolescente, com ilustrações em mangá. Não é sobre anjos, ok? A palavra anjos é a inicial da letra do nome de cada adolescente. Alemão, Nina, Jéssica, Otelo e Sócrates, sendo que o J de Anjos é a Jéssica, uma garota médium, pela qual eu passo espiritualidade. São aventuras dentro de uma escola de garotos que criam um grupo secreto para ajudar outros garotos e garotas. E tem um romance meu para adolescente, que eu esqueci de trazer, não dá para trazer os 96 para falar, né? Mesmo porque eu não trouxe os 96 livros aí. Tem um romance ali que as pessoas não passam por cima, mas que os adolescentes adoram, que se chama Jovens Demais para Morrer, que virou peça de teatro. É a história de um garoto judeu que se apaixona por uma garota alemã, filha de um oficial da SS. 2 adolescentes que vivem uma história de amor e procuram ajudar outros adolescentes judeus a escaparem do horror da guerra. Eles desencarnam e depois se encontram em outra vida no dia que vão fazer matrícula na universidade. Ela, uma garota negra da periferia, e ele, um garoto branco e rico. Já dei muito spoiler, né? E tem a trilogia ali do Luiz Sérgio. O primeiro livro foi o Ainda Existe Esperança, que fala sobre os bastidores espirituais das escolas e dos bastidores espirituais das reuniões de evangelização. Esse livro, ano passado, foi roteirizado para o cinema. Se vai sair, quando vai sair, não me perguntem, porque eu não sei, mas já foi roteirizado. Um roteirista que roteirizou o filme da Zíbia, Nada é por Acaso, e roteirizou outras obras para a Netflix, fez o roteiro. Então, o primeiro livro é Ainda Existe Esperança, Bastidores Espirituais das Escolas. O segundo, Game Over, que fala sobre vícios cibernéticos, processos obsessivos, através do excesso que esconde uma falta, né? Que é a permanência excessiva nos games. Fala de um fato, 4 anos antes, quando esse livro foi lançado, 4 anos depois, eu fui fazer palestra numa escola, e um fato que o livro tinha narrado, que é o tal do Shocking Game. Sabem o que é Shocking Game? Adolescentes jogam online e combinam, quem perder vai promover o Shocking Game. O que é o Shocking Game? A autoasfixia. A autoasfixia pode promover 3 consequências. Comprometimento da organização motora por falta de oxigênio no cérebro, curtir um barato como se usasse drogas ou óbito. E nesse lugar que eu fui, nessa escola particular, pessoas abastadas, uma garota, 3 meses antes, havia praticado o Shocking Game e havia morrido. E a Polícia Federal estava investigando porque haviam garotos, adolescentes de outros países que jogavam com ela. Ela já tinha um perfil psicológico muito frágil, já havia tentado suicídio anteriormente. E reuniu-se com um grupo de adolescentes e eles combinaram de jogar. Mas quem perder vai promover o Shocking Game. Combinado? Combinado. Jogaram. Ela perdeu. Todos os outros adolescentes assistindo via web. Ela tentando se asfixiar. Não conseguia. Então, um garoto sugeriu para ela que ela usasse o cabo do mouse. Ela usou o cabo do mouse e morreu na frente dos colegas. Esse tipo de situação, a gente está olhando para o efeito. O efeito foi o suicídio. A causa é a falta de amor, a falta de presença dos pais, a falta de proximidade da família, a falta de desrespeito na relação. Essa é a causa. O espírito pode ser até complicado por questões de vidas passadas, mas quando nós estamos suprindo, mesmo que os pais falhem, e não é uma falha, na verdade, quando eles não conseguem lograr o êxito de ajudar aquela criatura, eles estão do lado tentando. E isso conforta. O que não conforta é saber que nós poderíamos ter dado amor e não demos, ter dado afeto e não demos afeto. E o terceiro livro da série é o Vossos Jovens Profetizarão.
que começa com uma palestra no mundo espiritual para adolescentes. Vossos jovens profetizarão trata de mediunidade na adolescência, que é um fator de risco para o suicídio. Né? O pai que começa a discutir com o adolescente, 5 minutos depois você não sabe mais quem é o adolescente. E 5 minutos depois, né, Wellerson, você não sabe se ele está discutindo com o espírito obsessor manifestado no filho, ou o filho discutindo com o espírito obsessor manifestado no pai. Então, os vossos jovens profetizarão começa com uma palestra de adolescentes que se mataram e adolescentes que estão propensos ao suicídio, que depois do sono físico são levados para essa palestra. Quem faz a palestra é a dona Ivone Pereira. É um livro que eu considero arrebatador pelos ensinamentos, que fala sobre sexualidade, automutilação, mediunidade e todo esse contexto que a gente está vivenciando nos dias atuais. Faltam 4 minutos, não vai ter tempo para perguntas, porque eu gastei de propósito para não ter perguntas. Eu quero agradecer imensamente o carinho, a oportunidade, a confiança. Não foi fácil chegar até aqui. Quando eu comecei a escrever para crianças, me disseram assim: por que você vai escrever para criança? Não vende. Escreva romance. Eu estava num momento muito difícil, porque o meu sobrinho de 21 anos tinha morrido num acidente de moto. A Federação Espírita Brasileira me convidou a participar pela primeira vez de uma Bienal do Livro em 2007. Eles disseram que os meus livros seriam o motivo principal do stand, naquela época de 500 metros. Falei, eu não vou. Uma semana antes, eles insistiram, uma semana antes, a menina me ligou: Adeilson, faz um esforço, você vai se surpreender. Aceitei. Fui para o Rio de Janeiro, desembarquei no Rio, me levaram, me hospedaram muito bem e me levaram para a Bienal para autografar. Eu fui andando naquela grandiosidade que é uma Bienal internacional, para quem gosta de livros, é o céu na terra. E quando eu me aproximei do estande da Federação Espírita Brasileira, e eu devo à FEB o meu trabalho, foi a FEB que trouxe credibilidade a tudo que eu faço, porque abriu as portas do mundo para mim. Quando eu me aproximei do estande, que eu olhei, estavam lá as fotos dos meus personagens no estande, gigantesco. Os funcionários com camisetas com o rosto, com os meus personagens. Eu parei e não pude me conter. Aí eu me recompus. Eu descobri o que eu tinha que fazer aqui na Terra. Eu tinha escrito um livro para minha neta, Belinha e a Gata Bernadette, que depois foi até traduzido para a língua inglesa. Mas depois a Belinha virou adolescente. Eu fui procurar livro espírita para adolescente, não tinha. O Chico dizia que do nada não sai nada. Então eu ia para os sebos no final de semana, comprava 10, 15 livros para adolescentes, da literatura nacional. Pedro Bandeira, esses grandes escritores. Estudava. Aí começaram a brotar as histórias. E essa série Anjos aqui, faz um sucesso tremendo, nasceu nesse período. Aí eu comecei a escrever para adolescente. Mas eu não sabia, os livros foram parar nas escolas. Mas como é que pode parar nas escolas se eu não planejei ir para as escolas? Aí as escolas começaram a me chamar. E a coisa não parou de acontecer. Então, estar aqui hoje é uma honra para mim. Poder falar com os pais, a veemência com a qual eu falo, é a veemência que eu falo comigo. E eu desejo imensamente que os vossos corações
independente da educação que nós recebemos. Que você que não tem pai e mãe hoje, construa uma ponte pela oração para o coração do seu pai e da sua mãe que está no mundo espiritual. Não reclame, não recrimine. Com todas as falhas, com todos os equívocos, eles lhe deram aquilo que eles podiam lhe dar. Eu me despeço muito agradecido. Tem tanta gente perdida no mundo. Eu agradeço muito a Deus, porque eu sei o que eu tenho que fazer aqui até o final dos meus dias. Muito obrigado. Muito obrigado, viu? Eu já vi. Obrigado.